irmãos, minhas irmãs, boa noite. Aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também, nosso boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Excelente Centro Espírita Bezerra de Menezes. É um prazer ter todos vocês aqui de forma presencial ou de forma virtual. Nós vamos apagar as luzes para que possamos fazer uma oração para acalmar nossas mentes e nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós recebemos essa trabalhadora da casa, trabalhadora de todas as horas, que nos salva muitas vezes, a Edilane, que vem falar um pouquinho sobre o Evangelho de Cristo aos nossos corações, hoje com o tema Amai os vossos inimigos. Edilane, a tribuna é sua. Esse amor conosco mesmo de forma mais profunda, um mergulho mais profundo para dentro de nós, desse autoconhecimento, para termos a capacidade de compreender o nosso irmão, de poder amar o nosso inimigo. Mas Jesus entendia muito bem o nosso grau evolutivo. Quando Jesus ele pede para nós amarmos o nosso inimigo, ele não nos obriga ou nos pede que a gente ame alguém que fez mal a nós, alguém
mesma forma que a gente ama um amigo, da mesma forma que a gente ama alguém que a gente confia. Então Jesus, quando Ele pede para a gente amar o nosso inimigo, Ele não nos pede que a gente precise conviver com aquela pessoa que nos causa mal. Ele só nos chama à reflexão, para olharmos mais profundamente para dentro de nós, para nos conhecermos melhor. E assim nós vamos desenvolvendo em nós a indulgência, a compreensão, nós vamos conseguindo desenvolver em nós a empatia para com o nosso próximo, a compaixão. E nós compreendemos que esse amor sublime, ele ainda está bem distante de nós. Mas nós, no nosso grau de evolução, de compreensão, de entendimento, nós temos capacidade sim de amar da forma que a gente consegue. Quando a gente se depara com o nosso inimigo, muitas vezes, com aquela pessoa que fez o mal para nós, a gente se sente um pouco incômodo. A gente não sente bem próximo àquela pessoa. E quando a gente está com um amigo, é aquela alegria. A gente consegue partilhar os nossos sonhos, a gente confia. E isso tudo, a física nos explica. Isso é ciência, pela lei de assimilação e rejeição. Nós vamos nos assimilar com aquela pessoa que há uma troca fluídica, há uma troca de energia boa. Quando aquela pessoa deseja o bem para nós, a gente sente bem em estar com aquela pessoa. E isso acontece quando a gente está ao lado de uma pessoa que não nos quer bem, que já nos causou algum dano, a gente se sente mal. Isso é física, a física nos explica. Então, o que Jesus espera de nós quando Ele nos convida a amar os nossos inimigos? E no primeiro subtítulo, quando Kardec coloca pagar o mal com o bem, e ele traz lá no capítulo de Mateus, no capítulo 5 do livro de Mateus, nos explicando que amar o nosso inimigo é não desejar o mal a ele, é não pagar o mal com o mal, pelo contrário, é pagar o mal com o bem, é orar por ele, é não sentir alegria quando ele estiver em queda ou passando por alguma dificuldade, porque muitas vezes nós, pela nossa inferioridade ainda, nós podemos até dizer, não, eu não sou capaz de vingar de alguém. A vingança não faz parte de mim. Mas, talvez, a gente esteja assim nessa sintonia de vingança, de emanando uma energia negativa inconscientemente. Quando a gente vê a pessoa passando por um momento de felicidade e aquilo nos incomoda. Quando aquela pessoa está passando por uma dificuldade e a gente, no nosso íntimo, pensa assim, mas isso aí é a lei do retorno. Essa pessoa merece. Então, essa é uma atitude de vingança, sim. Nós não fazemos o que aquela pessoa que nos fez mal da mesma forma. Mas quando ela está passando por algum sofrimento, aquilo de alguma forma me causa um contentamento, me causa alguma alegria assim por dentro, às vezes até a gente tenta disfarçar, mas isso é esse sentimento ainda primitivo que a gente carrega do duelo. Antigamente os duelos eram feitos e aconteciam derramamento de sangue. O mais forte era aquele que conseguia abater o outro.
querer vencer o outro no sentido de estar numa posição mais elevada, no sentido de prevalecer a minha opinião, prevalecer a minha maneira que eu acredito de agir que está correta, prevalecer as coisas tem que sair da minha forma, do meu jeito. A minha voz, ela é a mais alta. Eu que falo mais alto, eu que mando. Assim existem os duelos e que nos causam tanto mal. Tem um vídeo do Divaldo que eu acho lindo, que ele fala que todos nós temos inimigos, mas o importante é não ser inimigo de ninguém. E a reflexão mais profunda de hoje é essa: todos nós temos inimigos. Jesus tem inimigos. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele teve muitos inimigos que o criticaram, que não acreditaram nele, que riram dele, e até hoje existem inimigos de Jesus. Só que Jesus não é inimigo de ninguém. Esse é o exemplo para nós. Todos nós que nos propomos caminhar, realizar algo, tomar posse da nossa vida, lutar pelos nossos sonhos, todos nós que temos o desejo de crescer, principalmente espiritualmente, e vamos nessa caminhada nos esforçando, podem ter certeza que nós vamos atrair inimigos para nós. Vamos atrair pessoas, vamos atrair tanto espíritos encarnados quanto desencarnados, que vão incomodar com esse movimento que a gente faz. E sabe por quê? Porque ainda são espíritos que estão estagnados. São espíritos ainda que não conseguem se levantar, ter esse esforço, não conseguiram ainda adquirir essa força que muitas vezes a gente consegue, né, nesse momento. Muitas vezes a gente consegue lutar, ir adiante. Quando a gente cai, rapidinho a gente levanta, né, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue. E muitos irmãos não conseguem. E aí, por não conseguir, estão nessa faixa vibratória, estão infelizes. E essa infelicidade incomoda, a felicidade, né, do outro incomoda aqueles que estão ainda nessa faixa vibratória, estão ainda na ignorância. E quando eu falo assim, aqueles que estão nessa faixa vibratória, eu também estou referindo a mim. A proposta é refletirmos para dentro de nós. Eu estou me referindo a mim. Será que eu estou lutando, estou me esforçando para vencer as minhas más inclinações, para crescer espiritualmente, para lutar pelos meus sonhos? Ou eu estou apenas olhando o sucesso do outro e me sentindo incomodada com isso? Porque a partir do momento em que eu vejo o meu irmão alcançando algo bom, eu vejo meu irmão crescendo e eu sinto vontade de também crescer, e eu busco aquilo como inspiração e busco ele como uma admiração, e quero também partilhar dessa felicidade que ele sente nessa busca. E aí eu estou olhando para mim, e aí eu estou indo em busca também dessa alegria, dessa conquista. Eu também estou em busca dessa felicidade. Então a proposta é refletirmos e nos preocuparmos não com os inimigos que estão
dentro de nós. São aqueles inimigos que nos paralisam, aqueles inimigos que nos fazem sentir inveja, o orgulho, o ego. Tem uma história, uma lenda indígena, que eu gosto muito, que ela conta a história seguinte, que fala que nós habitamos dentro de nós dois lobos, o lobo do bem e o lobo do mal. E esses dois lobos, eles estão sempre em disputa, estão sempre em batalha. E o lobo do bem é o lobo da benevolência, é o lobo da caridade, é o lobo da indulgência, é o lobo do perdão, é o lobo do amor, da amizade. E o lobo do mal representa a arrogância, a prepotência, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja. E eles estão sempre ali, um combatendo o outro, em batalha com o outro. E na história tem um questionamento: qual dos dois lobos vão vencer? Vai vencer? E a resposta é aquele que mais é alimentado. Então nós temos esses dois lobos dentro de nós. E qual desses nós estamos mais alimentando? Nós estamos alimentando o lobo bom ou o lobo mau? Aquele que vai nos trazer algo bom ou aquele que vai nos fazer infeliz? Então, essa que é o nosso questionamento. É com isso que nós devemos nos preocupar. Não com o que está fora, mas com o que está dentro de nós. E quanto mais nós nos elevamos, quanto mais alimentamos esse lobo bom, quanto mais evoluímos, quanto mais fazemos o bem, menos força tem o mal externo para nos atingir. Isso é fato. O mal que habita dentro de nós, ele por si só já nos causa mal. E além disso, abre brecha para as coisas ruins externas adentrar dentro de nós, nos atingir e nos causar mal. O Chico, ele dava um exemplo a respeito da inveja, muitas pessoas procuravam ele, né, com preocupações a respeito de feitiçarias. Chico, mas será que fizeram macumba para mim? Minha vida não anda. Será que tem muita perseguição? Os espíritos estão me perturbando. E o Chico, ele deu um exemplo da parede rachada, da rachadura da parede. Ele falava assim, que o mal que lançam até nós é como se fosse uma bolinha. E nós é aquela parede. Se a nossa parede tem uma rachadura, essa bolinha vai bater e vai entrar. Mas se ela não tem, ela vai bater e vai voltar. Então é assim que acontece. Se uma pessoa emana um pensamento negativo para mim, se uma pessoa me deseja o mal, faz o mal para mim, mas eu estou no caminho do bem, eu quero me melhorar, eu estou buscando me conhecer, estou no caminho da reforma íntima, eu atraio para mim o concurso dos amigos espirituais superiores. Mesmo sendo imperfeita, mas eles reconhecem em mim o esforço diário. E aquilo se torna para mim uma proteção. Não existe proteção maior do que estar no caminho do bem. Não existe. E muitas vezes a gente pode até questionar, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanto bem, mesmo assim acontecem coisas ruins. E aí a doutrina espírita nos explica muito bem que existe ação e reação, é uma lei. Muitas vezes os ocorridos que
vêm ao nosso encontro nessa vida são débitos que nós temos até de vidas anteriores. E que são débitos tão grandes, mas quando eles chegam, quando a conta chega na nossa porta e nos encontra no caminho do bem, ela vem bem menos, vem bem reduzida, ela vem bem menor. E uma outra história do Chico, para tratar bem, exemplificar isso, é de um senhor que trabalhava de uma fábrica. Muito trabalhador, muito honesto, muito amigo das pessoas, sempre pronto para ajudar. E ele sofreu um acidente, teve que amputar o dedo. E aí um dia ele conversando com o Chico, Chico, mas eu não entendo, eu faço bem, sou uma pessoa boa, sou honesta, gosto das minhas coisas certinho. E acontece isso comigo. E o Chico falou, meu irmão, isso não é nem o mínimo daquilo que você já fez no passado. Era para você, meu irmão, ter perdido o braço. Mas pela misericórdia divina, quando a conta chegou na sua porta e te encontrou fazendo bem, foi apenas um dedo. Então, muitas vezes, o que nos acontece, que parece para nós grande, pode ter certeza que aquilo poderia ser maior. E por misericórdia divina, foi apenas aquele momento, aquela ocasião, aquele ocorrido. Uma outra reflexão é que podemos também pensar por que Deus permite que as pessoas desejem mal para nós, que muitos espíritos, muitos irmãos desencarnados, inferiores, possam, nos tentar. E isso Deus permite para colocar à prova a nossa fé, para trazer para nós o aprendizado que nós necessitamos, pela lei da ação e reação. Quando nós nos deparamos com uma pessoa tão infeliz, sabe aquela pessoa que está tão infeliz que não consegue ver nada de bom no outro, que ela olha para o outro e só enxerga o que o outro tem de ruim, só enxerga os erros do outro. São pessoas que merecem tanto a nossa compaixão, que são pessoas que estão doentes, estão infelizes. E essas pessoas, ao conviver conosco, ao cruzar o nosso caminho, são ferramentas de aprendizado para nós. Para a gente pensar, o que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando ser feliz? Ou eu quero entrar nessa sintonia tão baixa de vibração, de pensamentos e de ações inferiores? Tudo que nos acontece é aprendizado para nós, desde que nós tenhamos sabedoria e amadurecimento para entender e compreender. Mas como eu disse no início, Jesus, ele não nos obriga a conviver tão próximo de pessoas que nos causam mal. Nós precisamos estabelecer limites, sim. Nós precisamos estabelecer aquela distância de segurança, mas orar por ele, desejar o bem, orar para que ele possa compreender aquilo que ele está realizando, aquela ação infeliz, e orar por nós também, para que nós possamos compreender e entender o que Deus quer me ensinar, me colocando no meu caminho uma pessoa que eu julgo difícil de conviver. E aí vem o perdão, algo mais profundo ainda. O perdão que ele vai nascendo e nós vamos conseguindo liberar esse perdão à medida que nós vamos tendo esse comportamento de olhar para aquele irmão
entendendo que ele precisa de ajuda, orando por ele, tendo empatia, compaixão, pedindo a Deus para que ele compreenda, que ele possa despertar e acordar para as suas atitudes, e que nós também possamos acordar e que possamos conseguir sempre perdoar, sempre desejar o bem para aquela pessoa que nos causa mal, e que nós, de maneira alguma, possa querer o mal de alguém, possa permanecer nessa sintonia de querer o mal para alguém. E aí tem um texto falando em acordar, tem um texto do André Luiz, psicografado pelo Chico, que fala: acordemos. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões, à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Enquanto nos ausentamos do estudo de nossas próprias necessidades, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva. Despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas, para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa, sem proveito à nossa vida. Porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos infelicita, quando a graça do alto passa por nós em vão. André Luiz. Então esse texto, ele vem nos falar dessa reflexão, de nós nos preocupar com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Preocupemos conosco mesmo, de mergulhar para dentro de nós, nos conhecer mais profundamente e analisar se aquele irmão que tanto faz a gente enxergar algo ruim, se aquilo que está nele nos incomoda, não está dentro de nós. Mergulhar para dentro de nós e questionar o que eu preciso aprender com esse irmão que cruzou o meu caminho e não deixou uma boa impressão, e não deixou em mim algo de bom. O que eu preciso aprender? E que possamos refletir mais profundamente ainda sobre buscarmos mergulharmos dentro de nós e desenvolver cada vez mais os sentimentos bons, para que possamos sempre, ao cruzar com o nosso irmão no caminho, deixar nele coisas boas, lembranças boas, palavras boas, que vai auxiliar, que vai poder auxiliar ele nessa caminhada, nessa jornada. Que possamos mergulhar mais profundamente para dentro de nós, identificar aquele inimigo cruel que nos paralisa e que nos faz infeliz, e poder ter coragem e força para modificá-los. Que possamos refletir e mergulhar mais profundamente para dentro de nós, identificando tudo aquilo que
Jesus, buscar nos seus exemplos, ter Jesus sempre como nosso modelo e guia, que quando nós depararmos com uma situação muito difícil perante o nosso irmão, nós termos o pensamento de lembrar de Jesus e pensar o que Jesus faria nesse momento. Se fosse Jesus, o que ele faria? Se fosse comigo, o que eu gostaria que fosse feito? Como eu gostaria que fosse falado comigo? Como eu gostaria que fosse, que tivesse agido comigo? E assim eu vou agir. E assim eu vou estar mais próximo dos exemplos de Jesus. E mais feliz, com certeza. E nem o mal vai conseguir me derrubar. Ele pode até conseguir me atingir, mas não vai ser por muito tempo, porque o bem, a luz, ela é sempre mais forte. O bem sempre vence. E quando nós estamos nessa sintonia do bem, nós estamos mais protegidos e mais fortes. Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para todos nós. E que Jesus nos abençoe. Sempre muito simples nas palavras, mas sempre muito profunda nos seus pensamentos, né, por trás de Jesus. Amar os vossos inimigos. Isso parece tão difícil, né? Quase impossível. Mas quando nós compreendermos que o verbo amar se conjuga de várias formas, ficará mais fácil. E uma das formas de se conjugar o verbo amar é perdoar. Ou se alguém nos fez o mal, que saibamos perdoar. Essa doutrina consoladora nos ensina que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se o outro fez um mal a nós, ele vai pagar segundo as leis divinas. E nós vamos ser responsáveis por aquilo que nós fizermos. Cada ação, uma reação. E se diante do mal que nos é feito, nós nos lembrarmos dos ensinamentos de Cristo, que devemos perdoar, não uma vez, mas 70 vezes 7. Seremos mais felizes. Que essa reflexão fique para nós hoje e germine em nossos corações, que cada um com as suas obras. Nesse momento eu vou pedir aos trabalhadores da casa se coloquem aqui de frente à mesa para que possamos fazer uma oração e um passe coletivo. Meus irmãos, se for da vontade de vocês, que fechem seus olhos e que se imagine num local que lhe traga paz e tranquilidade, seja um campo florido, verdejante, às margens de um rio, perto de uma cachoeira, em casa, na sua sala, no seu quarto. Feche seus olhos e se coloque num local de paz. Sinta uma brisa suave batendo no seu rosto. Sinta o ambiente tranquilo. Imagine que neste momento se aproxima de você um homem irradiado de luz, com uma energia serena e tranquila. Essa energia te alcança. Você se sente bem, você se sente em paz, seu coração está tranquilo. Esse homem se aproxima e você o reconhece.
é Jesus Cristo, o Salvador. Você olha nos olhos de Cristo e diz a Ele: Mestre, Tu me conheces, mesmo antes daqui. Tu sabes as minhas dores, sabe que eu preciso. Permita que o Mestre Salvador derrame bênçãos sobre você. Imagine uma luz branca descendo na sua cabeça, percorrendo todo o seu corpo. Essa luz passa por você e te renova. Você está sentindo mais tranquilo, mais calmo. Essa luz serena, acalmadora, te renova. Seu coração pulsa e a cada pulsar você sente a paz do nosso amado Mestre Jesus. Você está se sentindo melhor. Cristo sabe aonde dói. Você está sereno e melhorando. Confie nesse Mestre amado, que Ele vai te abençoar e cuidar de você. Aos poucos, você possa voltar a esse local, a esse centro espírita, possa abrir seus olhos e permitir e sentir as energias salutares do plano maior que é derramada nesse salão. Gotas semelhantes ao orvalho caem sobre cada um de nós, nos abençoando, nos protegendo, nos acolhendo. Neste momento, estamos sendo reenergizados, revigorados. Com essa energia salutar que nós recebemos, eu peço a vocês, aqueles que se sentirem à vontade, que estenda simbolicamente suas mãos às águas dessa casa, que essa energia santa, divina, possa cair sobre as águas do nosso centro espírita, fortificando aqueles que necessitam, que essas energias vá até a sua casa, a casa daqueles que vocês sabem que necessita, que está doente, que está carente, que as águas da casa dos mais necessitados seja fluidificada com as bênçãos de Cristo, que as águas de nossas bênçãos possam cair também sobre as cadeias, sobre o abrigo, sobre os hospitais, sobre os locais onde há pessoas vulneráveis, que essas pessoas não recebam os nossos julgamentos, mas as nossas bênçãos e a nossa boa vontade. Que Cristo abençoe a cada um de nós, que assim seja. Os irmãos têm uns recadinhos que na sexta-feira são habituais, amanhã, no sábado, nós temos a sopa fraterna e amanhã com Jesus. Sábado é um dia muito especial aqui no centro, que é um dia destinado a gente alimentar o corpo e a alma. A sopa fraterna começa às 6 horas da manhã, mas você não é obrigado a chegar às 6 horas, caso você queira trabalhar, ajudar, é a partir das 6 horas até por volta de 11h30, meio-dia, qualquer hora que você quiser vir será bem-vindo. E amanhã, a partir das 8 horas também acontece Amanhã com Jesus. Na Manhã com Jesus é acolhido crianças, jovens e adultos, que acontece a evangelização para todos. Então amanhã, todos convidados a trabalhar na sopa fraterna ou vir na Manhã com Jesus. Agora nós passamos aos passes de cama. Obrigado pela presença de cada um de vocês e boa noite.